Fala galera, você que está se preparando para o tão sonhado concurso de investigador da PCMG. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais, já fui policial penal também. Estou aqui para trazer algumas dicas para vocês nesse tão sonhado concurso. Hoje nós vamos falar de improbidade administrativa, mas antes disso eu vou te pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para que você possa receber algumas dicas que vão fazer toda a diferença na sua prova. Bora lá! Então hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre direito administrativo, improbidade administrativa. Gente, essa é uma matéria, uma das preferidas da FGV. A FGV adora improbidade administrativa. Tem muita questão sobre isso. Então, vou fazer um combinado aqui com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula teórica sobre o tema e depois vamos gravar uma aula apenas de questões também sobre esse tema. Então, eu peço que você interaja com esse vídeo, comente aqui quais são suas dúvidas, quais as dicas que vocês querem nos próximos vídeos para a gente poder direcionar a nossa aula, que seja uma aula proveitosa para vocês e que todo mundo se saia bem nessa prova, que é muito orgulho para mim trazer essas dicas, que é a instituição que eu pertenço atualmente, é o cargo que eu exerço e eu estou muito feliz de trazer essas dicas aqui para vocês. Então, comente aqui quais são suas dúvidas, quais são suas expectativas e quais as dicas que vocês querem para que a gente possa trazer nos próximos vídeos. Então, bora lá! Vocês já ouviram algum professor, alguma aula, algum colega, algum concurseiro falar nova lei de improbidade administrativa? Pois é, muita gente usa esse termo, nova lei de improbidade administrativa. Nós temos uma nova lei de improbidade? Não temos. Nós temos uma lei nova que alterou a lei antiga. Então, essa lei, ela trouxe tantas mudanças que as pessoas passaram a dizer nova lei de improbidade, mas o que nós temos é uma lei nova que alterou substancialmente a lei antiga. Então vamos lá, quais são as principais alterações? A principal alteração é a supressão da modalidade culposa, e isso cai muito em prova, gente. Muitas questões vocês acertam só sabendo que não existe mais a modalidade culposa. Então, os atos punidos agora são os atos dolosos e tem que haver uma finalidade ilícita. Vamos trabalhar aqui alguns artigos. A lei de improbidade, ela quer tutelar a probidade administrativa e proteção do patrimônio público e social. E ela traz essa mudança nas quais apenas as atitudes dolosas vão ensejar a improbidade administrativa. E a própria lei traz o conceito de dolo, que seria: o dolo é a vontade livre e consciente, não bastando a voluntariedade do agente. Então, a lei é muito clara. Somente as atividades dolosas são consideradas improbidade administrativa e há de ser um dolo específico. Não basta um dolo genérico, tem que ser um dolo, um especial fim de agir. Então, vamos aqui, parágrafo 3º. O mero exercício das funções ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Como eu já disse, há uma necessidade de se comprovar a finalidade ilícita. Esse parágrafo que também já caiu em várias questões. Parágrafo 4º. Aplica-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios do direito administrativo sancionador. Então, nós temos aqui que a lei de improbidade, ela é do direito sancionador. Então, ela traz algumas punições, corrigindo. Parágrafo 4º. Aplica-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios do direito administrativo sancionador. Então, ou seja, é uma lei que traz punições. Como a FGV é uma banca que cobra muito jurisprudência, então eu trouxe aqui para você esse informativo do STF, que eu já vi também em várias questões de prova, para a gente trabalhar, para vocês não chegarem lá desprevenidos. Bora lá! A partir do advento da Lei 14.230,
cuja publicação e entrada em vigor ocorreu em 26/10/2021, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. A alteração promovida pelo legislador no texto original da Lei 8.429, de 92, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato administrativo, corrigindo. Vou ler de novo aqui, você corta. Corrigindo. A alteração promovida pelo legislador no texto original da Lei 8.429, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é clara e plenamente válida. Então, o STF se debruçou sobre esse assunto e a supressão da modalidade culposa é válida. Não obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito. Então, o que ocorre? Às vezes o agente público pode cometer um ato que talvez não seja enquadrado na lei de improbidade administrativa, mas ele poderá responder em outra esfera, poderá responder penalmente, poderá responder civilmente por esse mesmo ato. Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como particular figurar sozinho como réu na ação de improbidade administrativa. Então, aqui, o particular não pode figurar sozinho, ele só vai responder por improbidade em concurso com um outro agente público. Trouxe aqui para vocês algumas questões, como que esse assunto foi cobrado em prova, para a gente ver que, às vezes, alguns assuntos mais simples, eles podem cair e é fácil acertar. Vamos lá. A CESP, em 2023, cobrou da seguinte forma. Conforme a redação atual da LIA, os atos de improbidade administrativa somente se caracterizam na presença do dolo específico, não basta no dolo genérico. É aquilo que eu disse, não basta mais o dolo genérico, tem que ser um dolo específico, um especial fim de agir. A CESP, em 2022, cobrou: a responsabilidade civil em caso de ato de improbidade é subjetiva em relação a todos os atos de improbidade administrativa. O que é responsabilidade subjetiva? Responsabilidade subjetiva é aquela que há análise do dolo na conduta. Se fosse uma responsabilidade objetiva, era uma responsabilidade obrigatória, sem necessidade de analisar dolo ou culpa. Mas no caso aqui, a lei de improbidade trouxe uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade baseada no dolo. A VUNESP trouxe aqui para a gente, em 2023, essa questão. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário a conduta dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial à entidade administrativa. Ou seja, essa conduta está errada, essa resposta alternativa está errada. É apenas a conduta dolosa. A Fundep, em 2022, quem não sabe, gente, a Fundep faz as provas do Ministério Público, da Defensoria Pública aqui em Minas Gerais. A Fundep, em 2022, trouxe a seguinte alternativa: considera-se os atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11, ressalvados os tipos previstos em leis especiais, os quais não foram revogados pela Lei 14.230. Gente, vocês 4 assertivas que bastava você saber que não existe mais a modalidade culposa e apenas a dolosa. Outra novidade da Lei de Improbidade Administrativa ampliou-se o conceito de agente público. Então, nesse sentido, ficou mais fácil punir por improbidade administrativa. Isso está lá no artigo 2º da lei. Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades. Então aqui, gente, entra todo mundo que presta qualquer atividade para
serviço público, aqui pode ser o agente de fato que atua em uma situação de calamidade, pode ser o estagiário, pode ser alguém que tem um cargo eletivo, um prefeito, um vereador, pode ser alguém que tem um cargo comissionado. Então, o conceito aqui é bem amplo. Então, vamos ver como que isso foi cobrado. A VUNESP, em 2022. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público, ainda que induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. São aplicadas sim, tá? Elas podem ser aplicadas em concurso. Se ele atuar com outro agente público, ele pode responder sim, só não vai responder se atuar sozinho. Então, todo mundo aqui já sabe que a FGV adora um caso concreto, conta uma historinha enorme, são aquelas provas mais cansativas, mas às vezes pode ser que tenha uma questão simples. Então, como que a FGV cobrou esse assunto? Vamos aqui. Em razão de intensas chuvas ocorridas em Cavalcante, no nordeste de Goiás, a cheia do Rio Prata causou enorme destruição e deixou desabrigadas centenas de famílias carentes que vivem na região. Com a aquiescência do poder público municipal, vários particulares se voluntariaram para auxiliar as vítimas daquele desastre natural, sobretudo mediante a organização de distribuição de alimentos, roupas e outros itens doados a partir de diversas regiões do estado e do país. Estando por notícia de desvio desses mantimentos, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e angariou elementos informativos robustos, no sentido de que José, um dos voluntários, efetivamente se apropriou de parte dos bens doados às vítimas. Na situação hipotética descrita, consoante o magistério da doutrina especializada e a legislação vigente, é correto afirmar que José pode ser considerado sujeito ativo de improbidade administrativa e responder por ato improbo que importa enriquecimento ilícito, pois figura como agente de fato necessário e exerce função pública em situação de calamidade ou emergência. Então, aqui, gente, essa questão clássica da FGV, contou uma historinha, e eu trouxe essa questão principalmente porque teve aquela situação toda no Rio Grande do Sul. Pode ser que a FGV elabore uma questão nesse sentido e traga na sua prova. Então você vê aqui que ele foi considerado agente de fato, ele estava prestando um serviço público naquele momento, ele estava auxiliando no combate ali das desigualdades, das dificuldades naquele momento de calamidade, e desviou aqueles recursos. Então ele responde sim por improbidade administrativa, por ser considerado nesse momento um agente de fato. Mais informativos, que é o que a FGV gosta. Vamos lá, informativos do STF. São constitucionais os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que ampliam o conceito de agente público, é o que a gente falou aqui agora. A lei ampliou o conceito de agente público e o STF diz que é constitucional. Ampliou esse conceito e é constitucional, tá? Impõe-se as obrigações tocantes às informações patrimoniais para posse e exercício do cargo, bem como provém sanções. Vamos lá. Conforme a jurisprudência desta corte, é possível o duplo regime sancionatório de agentes políticos, à exceção do presidente da República. O que está querendo dizer aqui duplo regime sancionatório? Quer dizer que a pessoa pode responder pela improbidade e por uma outra penalidade civil, administrativa, penal, que não vai ser bis in idem. O que é bis in idem? Não vai ser considerado que está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, todos os agentes podem ser submetidos ao duplo regime sancionatório, com exceção do presidente da República, porque ele tem o crime próprio, que é o crime de responsabilidade. Então, ele não vai responder duplamente, porque ele já tem um crime de responsabilidade. A obrigatoriedade de todo agente político de apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza visa assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio dos agentes públicos com o objetivo de resguardar a moralidade e o erário. Então, gente, quando vocês passarem nesse concurso de investigador, já pense positivo. Quando vocês passarem, vocês vão fazer uma declaração de imposto de renda prévia. E todos os anos vocês vão declarar os seus bens. Por quê? Porque isso é uma
uma imposição para todos os agentes públicos. E isso é tratado no artigo 3 da Lei de Improbidade. Então, todos os anos você vai fazer sua declaração de imposto de renda e se você não fizer, você pode ser punido por isso. Não se restringe a proteção do erário sob o prisma patrimonial. Portanto, dada a necessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para a configuração de determinados atos, inexiste alegação de violação ao devido processo legal. Então, essa lei ela não viola o devido processo legal. Vamos lá. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Olha a pegadinha aqui que a VUNESP fez aqui em 2022. Trocou a palavra Ministério Público pelo juiz competente. E se você faz uma leitura ali mais desavisada, talvez você caísse nessa pegadinha, mas agora você não vai cair mais, porque agora eu estou mostrando para vocês. Então, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará diretamente ao juiz competente para as sanções devidas. Por quê? Porque tem que representar o Ministério Público, que ele que vai propor a ação penal, ele que vai propor a ação civil, vai instaurar inquérito civil, vai apurar os fatos, e não é diretamente no judiciário, é o que está expresso na lei de improbidade. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite da herança ou do patrimônio transferido. Gente, isso aqui não é novidade, tá? No direito civil também é assim. Toda vez que alguém falece e deixa alguma dívida, algum compromisso, contrato, uma obrigação de reparar o dano, seja no direito civil, no direito penal, a pessoa que recebeu aqueles valores só vai responder até o limite do valor da herança. Então, a Fundep cobrou essa questão. Ó. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas a repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Se vocês pensarem, tem uma certa lógica, porque quem cometeu o ato foi a pessoa que faleceu e não o que está recebendo. Então, não seria justo que a pessoa retirasse do seu patrimônio particular para arcar com o erro do falecido. Então, responde até os limites da herança. Então, vamos aqui tratar de cada artigo da Lei de Improbidade Administrativa. Então, antes de iniciar, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, falou enriquecimento ilícito, você vai imaginar o dinheiro entrando no bolso do agente público. Pus até aqui um rapazinho aqui com o dinheirinho na mão para você se lembrar. Enriquecimento ilícito, o dinheiro entrando no bolso do servidor ou do agente público ou do particular em concurso com o agente público. Então vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, exercício, função ou emprego ou atividades referidas nesta lei. Então aqui, preste atenção, aqui é apenas a ação. Eu vi várias questões trazendo omissão, no caso do enriquecimento ilícito, não é crime, somente a ação. Então, preste atenção, aqui traz apenas o ato doloso. Eu não trouxe aqui todos os incisos para trabalhar com vocês, porque não seria uma aula muito longa e não daria tempo, mas trouxe aqui alguns só para a gente discutir. Então, você tem que ler em casa e prestar atenção quais são os artigos, preste atenção aos verbos, mas vou trabalhar aqui com vocês os principais verbos. Preste atenção, decore os verbos principais. Receber, perceber, perceber é a mesma coisa que receber, utilizar, adquirir, aceitar, incorporar e usar. Lembre-se do que eu falei no começo aqui, que é imaginar o dinheiro entrando no bolso do servidor público, do agente público, e quem está cometendo esse crime. Então vamos aqui, inciso 1, receber para si ou para outro dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente que tem interesse, direto ou indireto, e que possa ser atingido ou acompanhado por ação ou omissão das atribuições do agente público. Aí você vê, qual o verbo que está aqui? Receber. Receber o quê? Vantagem econômica.
Então, às vezes, se você não decorar, mas se você raciocinar com esse sentido, você consegue resolver muitas questões. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço público qualquer bem material de propriedade ou disposição de qualquer das entidades, bem como trabalho de servidores, empregados, terceiros e contratados por essas leis. Então, aqui é você pegar um servidor que trabalha numa obra pública do Estado e levar lá para sua casa. Por exemplo, tem uma obra da prefeitura e tem um pedreiro lá trabalhando para a prefeitura. Aí o agente público pega esse pedreiro e leva para a casa dele para construir a própria casa. Isso aí seria uma modalidade. Por quê? Ele está deixando de pagar aquele serviço, então ele está indiretamente se enriquecendo ilicitamente. Como isso foi cobrado? CESP 2023. A utilização de trabalho dos servidores em obra privada não pode ser considerada ato de improbidade, dada a ausência de previsão legal. Errado, é o inciso que a gente acabou de ler aqui. Então, se atentem a isso. Prejuízo ao erário. Quando se falar de prejuízo ao erário, o que você vai pensar? Você vai pensar dinheiro saindo do bolso do Estado. Você vai pensar que o Estado está tomando prejuízo, ou perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro. Se você raciocinar dessa forma, fica mais fácil para você entender. Então vamos lá, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, ação ou omissão. O que eu disse, gente? Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, é só ação, é só o ato. Aqui no prejuízo ao erário vai ser ação ou omissão. Que enseje efetivamente comprovada perda patrimonial. O que eu disse, gente? Imagina o dinheiro saindo do bolso do Estado ou o Estado deixando de receber alguma quantia. Desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação de bens, haveres e entidades referidas. Então, como eu já disse, eu trouxe alguns incisos aqui para vocês. Não vou trabalhar todos, vocês têm que dar uma lidinha em casa, mas só para vocês entenderem do que se trata. Inciso 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio do particular, de pessoa física ou jurídica, de bens e rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das verbas referidas, ou seja, você tirando o dinheiro do Estado, verbas que competem ao Estado e passando para um particular. Inciso 8. Frustrar licitude de processo licitatório ou de procedimento seletivo para a celebração de parcerias com as entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Então, ou seja, aqui, perda patrimonial. E aquela mesma dica dos verbos que eu dei no artigo passado. Decore os verbos: facilitar, concorrer, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar, celebrar. Então, vamos aqui como isso já foi cobrado. Em 2023, a CESP cobrou da seguinte maneira: atuando em nome do poder público, determinada autoridade pública celebrou intencionalmente parcerias com entidades privadas sem as observâncias formalidades legais, o que ocasionou um desvio de recursos públicos. Nesse caso hipotético, a atuação da autoridade configura ato de improbidade que causa lesão ao erário. Exatamente aqui o inciso 8. Vocês viram como que muitas questõezinhas são letras de leis? Gente, eu trouxe aqui essas questõezinhas logo após cada artigo para vocês entenderem que são cobrados. Mas na próxima aula, como eu já disse, vou fazer uma aula específica apenas de questões para a gente trabalhar vários pontos dessa lei, que é muito cobrada. Então agora vamos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa. Então, bater na mesma tecla que com vocês. Ação ou omissão dolosa, prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública podem ser cometidos por ação e omissão. O enriquecimento ilícito apenas por ação, apenas por ato administrativo. Então, bora lá. Trouxe aqui 2 incisos para a gente trabalhar e vocês vão dar uma lidinha em casa, porque são muitos incisos. Inciso 1. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado.
Então, imagine, revelar circunstâncias que têm razão e ciência do cargo. Isso é um ato de improbidade contra os princípios da administração pública. Você vê aqui que não teve questão patrimonial, questão de perda de dinheiro ou recebeu dinheiro. Aqui é uma lesão aos princípios. Outra coisa que é importante, o rol que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, ele é taxativo, tem que estar expresso. Na lei, a versão passada da lei não era taxativo, agora sim é taxativo. Inciso 11, que é o que traz o nepotismo, que inicialmente ele foi uma resolução do CNJ e hoje virou uma súmula, né? Súmula vinculante 13, se eu não me engano, e hoje vem expressamente na lei de improbidade. Então, nomear cônjuge, companheiro, parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive a autoridade nomeante, em desfavor da pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia, assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda que a função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes, compreendido mediante redesignações recíprocas. Gente, o que pode ser feito? Antigamente, como que era o nepotismo? Antigamente, todo órgão público que você ia, a família do juiz estava toda lá, a família do delegado, todo mundo colocava o parente na administração pública. E hoje isso, vocês podem ver que primeiro foi uma resolução do CNJ, depois virou uma súmula vinculante e agora está na lei de improbidade. E o que é designações recíprocas? É o que acontece assim, por exemplo, o juiz contrata o filho de outro juiz e o outro juiz contrata a esposa daquele juiz. Então faz uma troca e isso também é proibido e está expressamente na lei. Voltamos aqui. Como que isso foi cobrado? Então a CESP cobrou os atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, independem do efetivo enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos para serem passíveis de sancionamento. Então, essa alternativa foi considerada correta, porque independe aqui de lesão, independe de perda financeira, porque aqui, teoricamente, o dano é presumido, tá? Então vamos aqui, eu trouxe um quadrinho aqui com as sanções. Esse quadrinho tira print, presta atenção, porque esse aqui também dá para resolver várias questões de prova. Então tira um print desse quadrinho para você relembrar no dia da prova, dá uma olhadinha nele de novo, porque a FGV adora a improbidade e esse quadrinho te ajuda a resolver muitas questões. Então vamos aqui. Todas as modalidades são dolosas agora, não há nenhuma modalidade culposa. O enriquecimento ilícito e o prejuízo vai acarretar perda de bens. E também a perda da função pública. Suspensão de direitos políticos no caso do enriquecimento ilícito por 14 anos e no caso do prejuízo ao erário por 12 anos. Gente, para decorar isso aqui, pense, 14 anos é um número maior. Qual o nome maior? Enriquecimento ilícito. Então, enriquecimento ilícito, 14 anos. O nome maior é a penalidade maior. Usa essa regrinha para você decorar. E o outro, 12 anos, prejuízo ao erário. Multa até o valor do dano e a proibição de contratar com o poder público por até 14 anos e o prejuízo ao erário por 12. Gente, muita pegadinha aqui em relação à violação dos princípios. Muitas questões trazem, falando que a violação dos princípios acarreta perda de bens, não acarreta mais. Acarreta perda da função pública, não acarreta mais. E suspensão de direitos políticos. Então, preste atenção. Vocês sabendo isso, que a violação de princípios não acarreta essas sanções, vocês acertam muitas questões. E aqui, a multa até 24 vezes o valor da remuneração, se for uma mudança, porque na lei passada era até 100 vezes. E proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. Então, trouxe aqui também mais algumas jurisprudências para a gente trabalhar aqui. A contratação de servidores públicos temporários, sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura improbidade administrativa, prevista no artigo 11,
por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração da improbidade administrativa na administração pública. Gente, eu imagino aqui uma questão da FGV, falando que um prefeito contratou sem serviço público baseado em uma legislação local. Cometeu improbidade administrativa? Não. Tem que haver o dolo. Se a questão não trouxer falando que foi uma atitude dolosa, com especial fim de agir, vocês não vão marcar como improbidade. Principalmente porque tem essa jurisprudência e a FGV adora pegar uma jurisprudência e transformar no caso concreto e cobrar na sua prova. É possível que uma só conduta ofenda simultaneamente mais de um artigo da lei de improbidade. A hipótese em que prevalecerá a sanção mais grave. O que está querendo dizer aqui? Às vezes a gente cometeu o artigo 9, a improbidade do artigo 9, enriquecimento ilícito, e cometeu o prejuízo ao erário. Qual que é mais grave? Enriquecimento ilícito. Então ele vai responder apenas pelo enriquecimento ilícito, não vai responder por todas as modalidades, tá? Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório. Isso aqui eu já disse para vocês. Todos os agentes políticos vão poder responder no duplo regime sancionatório. Vão responder por improbidade e responder por crime de responsabilidade. E com exceção do presidente, que tem um crime próprio, que trata do assunto, que responde por um crime específico de responsabilidade. Competência. Quem vai julgar a improbidade administrativa é o juiz de primeira instância, tá? E quem vai legislar é competência privativa da União. Isso aqui também são muitas questões, gente. Preste atenção que isso cai muito. Vamos ver como que isso foi cobrado. CESP em 2021. A ação de improbidade administrativa interposta contra o ministro de Estado deve ser processada e julgada em instância ordinária. Instância ordinária aqui está se referindo à primeira instância, ao juiz de piso, que é o juiz de primeiro grau. CESP 2022. Em detrimento do Estado brasileiro, os seguintes agentes públicos praticaram, no exercício de suas funções, atos de improbidade administrativa. Lúcio, governador de Estado. Ana, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. Sandra, conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E nessa situação hipotética, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações será do juízo de primeira instância. Então aqui, gente, é só para ficar claro que não tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Vai ser tudo julgado na primeira instância. Outra questão aqui. A ação de improbidade administrativa possui natureza civil, mostrando-se indevida a sua equiparação às ações penais para as quais o detentor de mandato eletivo possui prerrogativa de foro, sendo o juiz do primeiro grau competente para processar e julgar. Então, isso também é muito importante. Vão ser julgadas na primeira instância e não o foro aqui não influencia no julgamento da ação de improbidade. E a prescrição, outra alteração que foi trazida pela lei. A prescrição agora é de 8 anos. E interrompida essa prescrição, ela volta a correr pela metade. Então, interrompeu a prescrição, voltou a correr, são 4 anos. Isso também tem muita questão de prova nesse sentido. Vamos lá, tema repetitivo 1089. Na ação civil pública, por ato de improbidade, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as ações. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque o ressarcimento, a ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível. Mesmo que a improbidade tenha prescrito, o erário pode cobrar o ressarcimento financeiro da improbidade. Então, isso aqui também cai muito em prova. Tem muitas questõezinhas confundindo isso aqui. A ação de improbidade, ela é prescritível, mas o ressarcimento ao erário é imprescritível. Então, eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente trabalhar aqui como que a FGV pode cobrar e como ela já cobrou isso aqui. Isso aqui é uma questão da CESP, mas é um estilo FGV. 2022, CESP. 3 agentes públicos do Estado do Acre, no exercício de suas funções, cometeram os atos de improbidade administrativa. Frederico praticou o ato que importou enriquecimento ilícito. Rafael, um ato que causou prejuízo ao erário. E Josias, ato que atentou contra os princípios da administração pública. Nessa situação hipotética, a penalidade de perda do cargo é aplicável a
é aquilo que a gente falou lá no quadrinho. Atentar contra os princípios da administração pública não causa perda de cargo. Então, aqui a resposta correta vai ser Frederico e Rafael. Então, a resposta correta vai ser Rafael e Frederico somente, letra B. Então, gente, eu trouxe para vocês essas questões para a gente trabalhar. Eu desejo para vocês bons estudos. Essa foi uma aula teórica. Eu peço que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês querem aprender sobre essa lei de probidade para a gente discutir na próxima aula. Coloque suas dúvidas aqui, que nós vamos gravar uma aula só com questões de FGV. Então, se você ainda não curtiu o canal, não se inscreveu, se inscreva agora, porque vai ter mais conteúdos para vocês. Um abraço e até a próxima aula.